nossa segunda ministração da série Famílias Transformadas. Amém? Eu queria dar um tchauzinho também para Camila e o Robertinho, que estão ali no hospital nos assistindo. Amém? Camila, te amamos, estamos orando por você, tá bom, meu amor? A Camila se internou que semana que vem nós estamos esperando, aguardando com muita ansiedade o transplante, que eu tenho certeza que vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E ela está ali nos assistindo. Que seja abençoada aí dentro desse hospital, você e Robertinho. Então, queridas, e hoje, como não podia faltar, hoje é comemorado o Dia das Mães, né? Mas sabemos que mães é todo dia, não tem jeito. Mas tiramos um dia para não fazer nada, né? Eu fui hoje, não fiz nada. Não cozinhei, não lavei, não fiz nada. Oh, meu Deus. Podia todo dia ser Dia das Mães, né, amor? Mas não é, né? Amanhã volta tudo de novo, tá, gente? Amanhã acabou a moleza. Amanhã volta tudo. Mamãe, mamãe, mamãe. Mas é assim que nós somos, né? Temos que estar preparadas para tudo. E nessa segunda ministração, o nome dessa ministração dessa série, Famílias Transformadas, não podia ser diferente. Hoje nós vamos falar um pouquinho para as mamães, que são as guardiãs da herança. Pastora, eu não entendi. Nós somos as guardiãs, querido. Sabe quem é a herança? A Bíblia fala. São os nossos filhos, né? E nós somos guardiãs dos nossos filhos. Então nós somos as guardiãs da herança de quem? Do Senhor. Nós falamos que os filhos estão conosco, mas eles não são meus. Nós somos guardiãs, eles são do Senhor. Amém, mamães? Então, crie seu filho, não para que ele fique a vida inteira debaixo da sua saia. Você está criando um homem e uma mulher para fazer diferença na sociedade. Então você não vai criar um homem e uma mulher de acordo só da sua vontade. Nós teremos que criar os nossos filhos, a herança do Senhor, conforme o que diz a palavra dele. Amém? E em Salmo 127, de 1 a 4, se der tempo, Salmo 127, de 1 a 4, diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor. Uma recompensa. Queridos, nossos filhos são uma recompensa que Deus está te dando. Por isso que nós temos que cuidar muito bem deles. Uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Uau! Querido, eu já podia descer tchau e benção, né? Esse salmo já diz tudo para nós. Os nossos filhos são flechas, a gente fala muito isso aqui. Mas o que é uma flecha, querido? Quando os pais atiram a flecha, ela vai mais longe da onde que eu estou. Eu atiro a flecha daqui. Estou aqui com a flecha, com o arco e com a flecha. E eu vou atirar. E ela vai cair muito mais além do lugar que eu estou. Isso quer dizer o seguinte, que os nossos filhos, nós temos que atirar, porque eles vão muito mais longe do que nós pais. Os nossos filhos, Deus nos deu para ser guardiã dele, porque nós temos que ensiná-los a ir muito mais longe do que nós fomos, querido. Nós não podemos ser egoístas. Não, eu não tive isso, também eu não vou dar isso para o meu filho. Não, eu só fiz isso, estudei até tanto, meu filho também só vai até tanto. Não, queridos, nossos filhos sempre têm que ir muito mais além do que nós, porque a palavra de Deus nos ensina isso. Nós temos que lançar os nossos filhos, e para isso nós temos que prepará-los, né? O salmista aqui está falando, querido, que uma vida construída sem Deus não é nada. Você pode
ter um filho, dar à luz, amá-lo. Aqui o Salmo fala, você pode trabalhar, você pode construir, você pode acordar cedo, você pode dormir tarde, você pode fazer tudo. Mas se não for o Senhor, de nada importa o que você está fazendo. Misericórdia é forte. Se não for o Senhor que edificar a sua casa, se não for o Senhor que estiver na educação dos teus filhos, de nada está importando o que você está fazendo para eles e por eles. É inútil. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor, diz que é inútil todo o esforço que você está fazendo no seu filho, dele estudar numa boa escola, dele falar inglês, português, alemão, coreano, chinês, francês. Ele pode ser polilingüe, sei lá, falar 10 línguas. Ele pode saber fazer as mais coisas mais, importantes do mundo. Ele pode ser o PhD, ele pode ser o que for, querido. Mas se você não ensinar, se você não instruir no caminho do Senhor, a palavra de Deus diz que é em vão todo esse esforço. Misericórdia. É em vão o que a palavra de Deus está dizendo. Então, se o Senhor não edificar a casa, é inútil eu trabalhar nessa construção. Então, nós temos que ser guardiãs dos nossos filhos, construindo uma casa sólida, construindo bases fortes na educação dos nossos filhos, apresentando o Senhor para os nossos filhos, fazendo que os nossos filhos sejam homens e mulheres apaixonadas pelo Senhor. O salmista diz assim, por mais rico, alguns acham que foi Salomão que escreveu esse salmo, logo depois que Davi passou toda a instrução para ele. Então, e Salomão era muito rico, mas nenhum dinheiro, ele sabia que nenhum dinheiro, que nenhuma riqueza era mais importante do que o Senhor nas nossas vidas, na nossa casa. Então, querido, que nós possamos fazer este salmo de uma verdade todos os dias. E o salmo continua dizendo assim: os filhos são herança do Senhor e uma recompensa que o Senhor dá. Mães, nós somos guardiãs dessa herança. Nós precisamos assumir essa responsabilidade de educar, de investir e de amar os nossos filhos. Nós temos que proteger essa herança, querido. Nós estamos vivendo dias apavorantes e apavorados. Cada vez que a gente escuta algo, eu fico apavorada. Eu fico, Senhor, nos dê sabedoria. Nos ensine a como a disciplinar essa geração que está vindo aí. A educar essa geração nos seus padrões, no padrão do Senhor, querido, não é no padrão do mundo, não. Nós estamos trocando, muitas vezes, pastora, mas está ultrapassada. A Bíblia é muito antiga, tem mais de 2000 anos, a Bíblia é muito antiga, hoje as coisas mudaram. Querido, o tempo pode mudar, as coisas melhoram, mas uma coisa nunca muda, são os valores. Os valores da sua família nunca vão mudar. Pai é pai, mãe é mãe e filho é filho. Se eu sou essa guardiã, eu tenho que tomar essa responsabilidade, eu tenho que assumir o meu papel de mãe. Eu tenho que saber a me posicionar dentro da minha casa. Nós somos responsáveis, querido, você é responsável pela essa geração aí, que você colocou no mundo. Nós somos essas guardiãs. E que ensinamento nós estamos passando para os nossos filhos? Qual é o ensinamento? Hoje, nós temos uma geração de pessoas que amam delegar coisas. Isso é muito legal. Isso é muito legal, a gente saber delegar funções. É muito bom. Mas tem uma coisa, saiba. Tem uma coisa que você nunca vai poder delegar.
é a sua maternidade. Aprenda isso. A sua maternidade você nunca vai aprender a delegar. Nem dos filhos gerados na barriga e nem dos filhos gerados no coração. Você não pode delegar essa maternidade para ninguém. É a sua responsabilidade. Não é do avó, não é da avó, não é do avô, não é dos tios e nem é da escola e muito menos da igreja. A função, mãe, de ser guardiã é nossa. É nossa. Então nós não podemos delegar isso nunca. Nunca delegue a sua maternidade. Nunca delegue aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Assuma o seu papel. Deus te confiou essa herança. Essa herança foi dada para mim. O pai no dia fala dele. Eu estou falando da parte de mãe hoje, tá, gente? No dia dos pais ele se vira para falar a parte dele. Eu estou falando das mamães. Se Deus me deu tantos filhos gerados na barriga como no coração, se Ele me deu, é porque eu assumi esse compromisso. Então eu tenho que assumir o meu papel e confiar que se Deus colocou em minhas mãos, eu vou dar conta. Você vai dar conta. E nós temos que entender uma coisa, que nós não podemos separar a educação de filhos da educação espiritual. Sabia que você não pode separar? Ah, pastora, mas o meu filho estuda na escola. Não interessa onde que ele estuda, meu filho. Ele pode estudar nas melhores escolas, mas lá a educação do seu filho, ela não pode ser dividida. São juntas, é casada. A educação do seu filho, ela tem que ser a educação do seu filho com a vida espiritual. É junta. O seu filho pode fazer tudo, mas ali você ensinando o lado espiritual para ele. A palavra de Deus diz que é andando, sentando, comendo à mesa, na hora de deitar, na hora de levantar, na hora de ir para a escola, na hora de voltar da escola, na hora de ir para o serviço. A vida espiritual é junto. Não é a igreja que ensina a vida espiritual para o seu filho, querida. É primeiro dentro de casa. É dentro de casa. Ele vem aqui para aprender a lidar com crianças. Ele vem para aprender mais ainda da palavra de Deus. Ele veio para fazer outras coisas, interagir, aprender como é o corpo já desde pequenininho, como que funciona o corpo de Cristo na igreja. Ele veio para compartilhar a experiência. Mas ele tem que ser ensinado em casa. Ele tem que ouvir de Jesus em casa. É com você, mamãe. E muitas vezes nós questionamos, né? Às vezes a gente fica em crise. Meu Deus, o que eu vou fazer, meu pai, para educar os meus filhos? Deus, está tão difícil, o que eu vou fazer? Deixa eu te falar uma coisa, não é o que você vai fazer. É o que você vai ser. Tá bom, mamãe? Muitas vezes nós queremos fazer com os nossos filhos, mas nós não somos aquilo que a gente fala para eles. Filho, não faça isso. Mas a mamãe faz. Nós não podemos educar os nossos filhos entendendo o que eu vou fazer para educar os meus filhos. Nós temos que pensar assim como mamães. O que eu vou ser? Como eu vou ser para educar os meus filhos? Para que os meus filhos sejam bem-sucedidos. É o que nós somos, não o que nós falamos. A educação dos nossos filhos, a base é o que eles veem em nós, não o que nós falamos para eles. Às vezes você pode falar milhões de vezes e ele não obedece, mas ele vê, às vezes, uma atitude sua, ele vai te copiar. Ele te copia. Então não fica preocupado com o que você vai fazer. Você quer ser a melhor mãe do mundo, você quer ser. Não adianta. O que você vai fazer, você tem que ser para ele poder te ver. E
só 3 tópicozinhos aqui, vai ser rápido essa mensagem, só 3 tópicos. O que podemos ser e não o que fazer para sermos mães com filhos bem-sucedidos. Primeira coisa que eu preciso ser, eu coloquei aqui, é ser uma mãe confiante. Você é uma mãe confiante? Teve uma mãe que ela nos ensina muito, que foi a mãe de Jesus, Maria. Nós aprendemos muito com Maria, com a mãe de Jesus. O seu filho, mãe, ele precisa de uma mãe confiante. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 1 de Lucas, do versículo 26 ao 38, eu vou ler rápido. Lucas 1, do 26 ao 38, diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria, perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Querido, isso aqui é confiança. A gente lê isso aqui hoje, é muito fácil para nós. Você imagina naquela época de Maria, uma mulher virgem, antes do casamento ficar grávida. Se hoje é escândalo, imagina naquela época, querido. Ela teve medo. Maria teve medo no começo, mas o anjo explicou tudo o que ia acontecer. E ela falou assim: uau, sou tua serva, Senhor. Se o Senhor está dizendo. Querido, será que hoje aparecesse um anjo aqui e a gente conseguiria falar isso que Maria falou? Qual seria a explicação que a gente ia dar? Eu não sei se ela ia poder se as pessoas iam entender isso. Aquela época, ela poderia ser morta, apedrejada. E ela aceitou o desafio. Ela aceitou a incumbência de gerar o Salvador. Você está entendendo quem Deus colocou na sua barriga? Você está entendendo quem Deus colocou para você cuidar? Você está gerando um ser que vai brilhar muito mais do que nós, queridos. São os nossos filhos, a nossa herança. Maria não questionou, ela teve medo, mas ela não questionou o anjo. Ela falou: aconteça comigo conforme a tua palavra. Confiança. Confiança no que Deus está falando com ela. Muitas vezes, mães, eu sei que nós temos muito medo, mas nós temos que confiar naquilo que Deus colocou em nossas mãos. Deus colocou os filhos nas tuas mãos, porque Ele sabe que você vai dar conta. Nós temos que preparar a casa, nós temos que preparar o alicerce para os nossos filhos, porque aí nós estaremos ouvindo a voz do Senhor.
Se nós criarmos os nossos filhos na palavra, nós temos respaldo. Mas se não criarmos os nossos filhos, querido, como é que nós vamos ter respaldo de Deus? Qual o caminho que você vai orientar? Para onde você está levando? Para onde você está conduzindo? Os nossos filhos têm que ter uma boa educação. Os nossos filhos têm que ter boas roupas. Nossos filhos têm que ter. Claro que tem que ter uma boa saúde, tem que ter. Mas primeiro de tudo, nossos filhos têm que ter uma base bíblica. Primeiro de tudo, nossos filhos têm que ser ensinados no caminho. No caminho. Papai, mamãe e filhos, no caminho. No caminho. Filho, é assim, filho. Olha só, é assim, andando e direcionando. Você não pode direcionar o caminho e mandar seu filho ir sozinho. Maria não teve medo, porque ela sabia quem tinha dado Jesus a ela. Maria não pestanejou, porque ela cria na palavra daquele que falou. E assim nós temos que ser, mães. Acredita que os filhos que Deus nos concedeu não é nosso, é dele. Então nós temos que ter muito mais cuidado com a vida dos nossos filhos. Nós temos que ter zelo com aquilo que pertence ao Senhor, porque Ele vai nos cobrar. Então nós temos que ter consciência no que estamos fazendo com a educação dos nossos filhos. Talvez a gente pode até estar dizendo, eu não sei muitas vezes, é muita responsabilidade. Confia, Deus te escolheu, Ele vai te capacitar. Foi assim com Maria, foi assim comigo, querido, foi assim com vocês também. Deus vai te capacitar para vocês criarem filhos bem-sucedidos em todas as áreas. Não demonstre insegurança na frente dos seus filhos. Seus filhos precisam ver uma mãe segura. Por mais que a gente tenha com medo, a gente faz a pose de segurança e que é isso, meu filho. Não é isso, meu filho. Segurança. Não demonstre insegurança para os seus filhos, porque eles estão sendo gerados. Se você mostrar insegurança para os seus filhos, querido, eles vão crescer filhos inseguros. Tenha segurança. Tem muitas mães que às vezes não, quando vai corrigir um filho, meu filho, olha só, eu não sei se eu te bato, não sei se eu te bato. Olha só, hoje você está me tirando do sério. Eu vou te dar mais uma chance. Mas amanhã, se você fizer, olha, insegurança aqui. Se você falou que vai corrigir, corrige. Em nome de Jesus. Tem mãe que promete 10 milhões de vezes botar de castigo. Aí quando ele faz um negocinho desse tamanho, ela põe, porque ela está abarrotada de raiva. O filho apronta cada uma, ela vai. Essa passa, a próxima. Aí o menininho, ele vai e faz de novo. Porque filho é assim, ele desafia a gente. Ele apronta de novo. Eu já te falei. Da próxima, já passou não sei quantas próximas, ela está prometendo aí no castigo. E os filhos são inteligentíssimos. Ele já pegou o seu fraco, mãe. Ele já pegou a sua indecisão. Você tem que ser firme. Por mais que te doa. Seu não seja não, seu sim seja o seu sim, querido. Amém? Os nossos filhos precisam de mãe segura, confiante. Seu filho precisa ver confiança no que você fala. Você tem que ser confiante no que você fala. Porque senão eles conseguem ver também a sua instabilidade.
E é aí que eles nos pegam muitas vezes. Seja confiante. Tem mãe que tem tanto medo, às vezes, de deixar o filho fazer algo que vai... Ela já acha que ele vai se machucar antes de fazer. Deixa ele cair. Queda cresce. Faz parte do crescimento. Já cai de cima de tanto pé de árvore, estou aqui. Claro que hoje não vai deixar nossos filhos subir. Mas não super proteja o seu filho. Ele tem que cair, ele tem que chorar. Mãe que não quer deixar filho chorar, gente. Ele precisa fazer parte do louvor. Deixa o menino chorar para poder, né, o pulmão ficar forte. O menino pode dar um ai que já está todo mundo pegando. Deixa o menino chorar uns minutinhos. Faz parte. Não super proteja o seu filho. Isso não é amor. Isso é super proteção. Você está prejudicando o crescimento dele mais na frente. Você vai estar criando, às vezes, crianças inseguras pela sua insegurança. Ele está vendo a sua insegurança e está aprendendo a sua insegurança. Teve um fato. Gustavo estava com 10 anos de idade. Primeira vez, 10 anos, filho, 10 anos. Eu acho que eu era doida nessa época, você também. Você deixou? Primeira vez que Gustavo foi andar de ônibus, 10 anos de idade. A gente morava em Maruípe, na época era a Joana d'Arc. De lá no quartel, dava assim, eu acho que dava uns 3, 4 pontos. Uns 3 pontos de ônibus. Era perto. E ele ia fazer aula de música na banda da polícia. O pai dele trabalhando, eu trabalhando, ele tinha que ir de ônibus. Ai, Jesus, primeira vez botar no ônibus, né? Vai, meu filho, ó, você conta, chega que você dá sinal e salta. Uau! Você acha que eu estava feliz? Não, morrendo de medo, esse menino perdeu o ponto, saltar. Meu Deus do céu! Jesus, toma conta. Eu, Jesus, põe os teus anjos, acampa ao redor dele. Meu Deus, não deixa ele saltar no ponto. Foi e voltou pela graça de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas se eu ficasse, não, meu filho, pelo amor de Deus, olha só, você, pelo amor de Deus, menino, olha Jesus. O menino já sai de casa com medo. É assim que a gente faz com nossos filhos. Começa a botar tanto medo. Eu sei que as coisas hoje não estão para... Mas não podemos botar tanto medo. Nós estamos criando uma geração de pessoas instáveis, sem confiança. Nós precisamos passar confiança para os nossos filhos. E ele foi, com 10 anos de idade, ele pegou ônibus pela primeira vez. O segundo exemplo, ele não está aqui, eu vou falar, porque ele chorou muito, foi o Iago. Iago, com 8 anos de idade, eu e minha irmã fomos fazer uma viagem lá para Rondônia, os Cafundó do Juda. Rapaz, chegamos lá de noite, num lugar que não tinha nada, o aeroporto só tinha uma casinha para saltar, no meio do mato, uma escuridão, as malas foram extraviadas. Ficaram em Brasília e nós estávamos em Rondônia. Jesus, que noite. Iago sofria problema de asma na época, e os remédios, e o nebulizador estava dentro da mala extraviada. E ele era um pouquinho medroso, ainda mais quando ele saía comigo sozinho. E ele começou a chorar. Mamãe, eu quero meu pai. É assim, né? O menino tem medo, pega logo pro pai, né? Mãe, eu quero meu pai. Eu falei, o que eu vou fazer? Fingi que eu estava bem confiante. Eu falei, Iago, está tudo certo. Eu vou ligar para o seu pai e você vai ver, está tudo sob controle, meu filho. Pode deixar, nós vamos chegar na casa da sua tia e vai estar tudo certo. Eles vão entregar não mala lá para a gente e você nem vai precisar do remédio. Pode confiar na mamãe. Liguei para o pai dele, disse, conversa com o Iago aqui que ele está chorando. E tal, conversou, desligou o telefone. Aí ele viu que eu estava, se eu tivesse desesperada, meu Deus. E eu fingindo demência, né? Fingindo que estava tudo certo. E ele se acalmou. Se eu me desespero, ficava eu e ele desesperado, não ia resolver nada. Foi difícil? Foi. No lugar estranho, tudo estranho. Mas se eu não mostro que eu estou no controle da situação, querido, desmorona. É assim a sua casa. Se você não mostrar que você está no controle da situação, eles vão tomar o controle da situação. Não é assim?
vê que não tem ninguém no controle, ele já quer tomar o controle. Tomo conta. Mas nós temos que ser confiantes, mesmo que a situação nos deixe apavorado. Você faz cara de confiante, ele não precisa saber que você está por dentro. Mas nós estamos ensinando os nossos filhos a ter confiança e confiar nas minhas atitudes. Até para você disciplinar os filhos, querido, você precisa de confiança. Até na hora de disciplina, você precisa ter confiança no que você está fazendo. Você está sendo disciplinado por causa disso, disso, disso e disso. Meu filho, olha só. A mamãe não queria fazer isso. Mas entende que você está fazendo a mamãe ficar nervosa. Então a mamãe vai ter que deixar você de castigo. Querido, nem ele está acreditando nisso, nem você. Ele vai olhar, não. Criança não entende fala, ela entende entonação. Para ela, essa fala sua é uma fala de carinho e não de disciplina. Filho, olha só. Esse momento, você está sendo disciplinado porque você fez algo errado. Olha como mudou a entonação. Você não grita, mãe, não precisa gritar. Você precisa se posicionar. Você precisa mostrar que você está no controle da situação. Mostra confiança para os seus filhos, senão eles vão tomar conta de você. E aí nós vemos hoje, desculpa a expressão, mas a gente fala, né, que hoje não é o cachorro que abana o rabo está abanando o cachorro. Não é os pais que estão educando os filhos estão educando os pais do jeito que eles querem. É os filhos que estão educando os pais. Se você não tomar a situação da rédea, tome a rédea da confiança e mostre para o seu filho que você é mãe. E você precisa ensinar, você precisa amar, ensinar, educar e disciplinar. Isso faz parte do pacote. Não tem como o pacote ser só amor. Porque se você pensar bem, a disciplina é uma forma de amor. Porque quando a Bíblia diz que o pai que ama, corrige. Se também você não corrige o seu filho pode entender que você não o ama. Então o seu filho também, a disciplina é uma forma de amor. Os nossos filhos também precisam de uma mãe confiante, mas eles também precisam de uma mãe presente. Pastora vai falar das mães que trabalham. Não, querido, não vou. Porque mães presentes, querido, nós temos que entender, não é você estar presente 24 horas com seus filhos. Tem mães que trabalham fora, não é por opção, não é porque elas estão querendo, é porque precisam. Mas às vezes tem mães que trabalham fora que são mais presentes do que às vezes mães que estão dentro de casa. Presença não quer dizer quantidade de tempo. Presença quer dizer qualidade de tempo que nós investimos nos nossos filhos. Nós podemos ficar o dia todo com os nossos filhos dentro de casa. Às vezes eu estou na sala, meu filho está no quarto, outro está não sei o quê, um está no celular, outro está no computador, e fica o dia todo dentro de casa e não fala um ai. Isso é presença? Não. Isso é estar junto. Ser presença é muito mais do que passar 24 horas com uma criança. O que vale é como você está passando o tempo com seus filhos. Se você, mãe, precisa trabalhar e você precisa, o que você precisa, a sua presença é o tempo que você estiver com seu filho, esteja com seu filho. O tempo que você vai dar para ele, dê exclusivamente para ele. É esse tempo que você vai ver o que ele está precisando de amor, de disciplina, de educar, é tudo.
Não use esse tempo também só para poder dar coisas. Use o tempo que você tem, por menor que seja, para você perceber o que o seu filho precisa, o que ele necessita. Porque muitas vezes nós damos aos nossos filhos o que eles querem, não o que eles precisam. A maioria dos filhos, eles não sabem o que eles precisam, os pais é que sabem. É por isso que está muito difícil educar essa geração. Porque nós estamos numa geração que os filhos querem o que eles querem. Mas entenda, pai, entenda, mãe, os seus filhos não sabem. Eles não têm noção da gravidade, eles não têm entendimento ainda. Nós temos. Então não é o que o seu filho quer, é o que ele precisa. De repente você vai chegar um dia na sua casa, ele vai precisar que você bote ele de castigo. Mas não é o que você quer, e nem o que ele quer. Mas naquele momento é o que ele está precisando. Depois você vai lá, conversa, tal. Mas naquele momento ele precisava de uma disciplina. E aí muitas vezes nós só damos aquilo que eles querem. Aí eles vêm, poxa mamãe, você ficou o dia todo fora de casa, vai brigar comigo. Aí a gente, Eles são inteligentes. Eles sabem como comprar a gente. Eles sabem como dobrar a gente. E aí a gente cai nessa bobeira. Aí esquece. E eles são espertos. Então não ache que o seu filho, ele está pedindo é porque ele só quer. Ele não sabe o que ele precisa. São nós mães que entendemos o que nosso filho está precisando. De repente o seu filho está querendo um celular, mas ele não é que você não pode dar. Ele não está podendo naquele momento ganhar, porque ele não está pronto para receber. Ah, pastora, todo mundo tem. Vou falar igual minha mãe falava, você não é todo mundo. Meus filhos cansaram de ouvir isso. Eu aprendi com a minha mãe e eu repliquei. Mães, não é o que eles querem. Você sabe o que eles precisam. Você tem tempo de ficar de olho no celular dele o tempo todo que ele está? Você tem tempo de estar controlando? Não, então não dê. Pastora, monitore, põe senha. Deixa eu te dizer, eles também sabem tirar e colocar outras. Muito mais do que você. Eles invadem até trem se precisar, porque eles são inteligentes. Então não dê, querido. Se você não tem tempo de estar com seu filho ali olhando o que ele está vendo, para que dar um celular, um iPhone? Um iPhone para uma criança de 10 anos de idade. E às vezes a mãe nem tem um iPhone. A mãe não tem um iPhone. E dá para a criança de 10 anos. Ah, gente, você me perdoa, mãe. Não faz isso não. Você está estragando o seu filho. Você está estragando o seu filho. Pastora, porque na minha época tinha telefone sim, tinha celular. Não, a Aureliana da minha época, meu filho. É dos meus filhos já tinha. Não dê, querido. Sua filha e seu filho não têm discernimento, não têm capacidade. Eles ainda não têm maturidade. É uma criança para entender que eles podem ser aliciados ali naquele telefone. Para que o seu filho quer um telefone? Ele fica ligando para você 24 horas por dia? Uma criança de 10 anos fica passando o zap para outros amiguinhos. Você sabe por que seu filho está passando o zap? Mãe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, os filhos amanhã vão tudo me bombardear no Instagram. Pastora doida. Minha mãe tirou o telefone. Está cancelada amanhã, pastora, no Instagram. No Instagram. Querido, seu filho não tem maturidade. Seu filho não tem maturidade para ter uma ferramenta dessa. Pastor, eu dou o telefone do meu filho para a escola. Ok, dá o telefone para ir para a escola. Não põe internet, só põe... Eu fazia assim com os meninos. Colocava R$10 de crédito.
colocava R$10 de crédito. Chega lá, você me liga. Acabou o crédito, mamãe. Me liga a cobrar. Não era, amor? Me liga a cobrar que eu atendo. Eu sei que a cobrar é seu e do Iago eu sei. Pode ligar a cobrar. Ele ligava a cobrar. Cheguei. Vai atrasar? Liga. Sabe quando o Gustavo teve internet no telefone dele? Se eu estiver mentindo, ele pode levantar a mão aí e falar. Quando ele começou a estagiar, ele estava na faculdade. Não sei nem que período que era mais. Ele começou a estagiar, aí pagou a internet. Ele tinha mais de 18 anos. O pai dele não colocava internet no telefone dele. Pastor, mas é porque não tinha condição. Não, a gente tinha, querido. A gente não é rico, não, mas para botar a internet a gente tinha. E se vai para o celular com internet para a escola, sei o que vai fazer? Iago botou a internet quando ele passou no concurso da polícia, ganhou o primeiro salário. Aí ele, vou botar a internet no telefone. Agora você pode colocar com o seu dinheiro. Eu botava crédito, do Iago foi R$20 que a gente botava de crédito por mês. R$20 de crédito. E ele fala isso para todo mundo. Eu tive internet no meu telefone quando eu comecei a trabalhar, ganhei meu primeiro salário. Não sei se eu errei, mas deu certo. Eu não estou falando para você ser igual a mim e fazer igual a mim. Eu só estou dizendo que uma criança de 9, de 8, de 10 anos, de 11 anos, de 12 anos, não tem maturidade para ter uma ferramenta desse nível, que está suscetível a tantos crimes e invadir a cabeça da sua filha e do seu filho. E depois você não sabe o que está acontecendo. Seja presente, mãe, na vida dos seus filhos. Saiba com quem ele está conversando e por que está conversando. Pastora, mas lá em casa, se eu falar, ele vai ficar com raiva. Não interessa, deixa ele ficar com raiva. Você não nasceu para ser amigo do seu filho, você é mãe do seu filho. O dia que seu filho fala assim, eu não te amo mais, não precisa me amar não, me respeita, está de bom tamanho. Se me respeitar, meu filho, já está de bom tamanho. Porque eles falam isso, mãe, deixa ser bobo, eles falam isso na hora da raiva. Tem certa idade que eles falam assim, eu não te amo mais. Não tem problema. Eu te amo, está tudo resolvido. Você não me amar, não tem problema. Eu te amo. Agora, me respeite. Me respeite que está de bom tamanho. Porque eles vão crescer e depois vão entender. Naquele momento eles não estão entendendo o que você está fazendo com ele. Mas você está educando, você está preparando, você está fazendo que o seu filho vá mais longe do que você. Para isso, tem que ter esforço, tem que ter lágrima. Tem hora que a gente fala, meu Deus, eu não queria fazer isso, mas eu vou ter que fazer. Quantas vezes eu e Gessé já choramos, que às vezes a gente podia fazer algo, a gente não fazia. Para que não criasse algo, tipo assim, não, tudo eu posso. Não! Nós temos que ser mais criteriosos, querido, com os nossos filhos. Não dê tudo de mão beijada. Não deixa tudo fácil demais para ele. Porque ele vai achar que a vida é fácil. E a vida não é fácil. Quando ele tiver adulto, tiver que brigar por uma vaga de emprego, tiver que brigar por uma vaga de um concurso, ele vai ver e pode se frustrar, porque ele nunca teve uma decepção quando era criança. Você nunca deixou seu filho se decepcionar. Não vou comprar dessa vez. Não, você não vai. Com medo de magoar o seu filho. Saiba, os nossos filhos precisam passar por frustrações. Para ele entender que a vida, eles vão sofrer muitas frustrações. E muitas vezes, se a gente não ensinar eles a passarem por frustrações, misericórdia, querido, porque o que a gente está vendo de adolescentes se matando, tentando suicídio, porque não ouviram não quando era pequeno. Às vezes nunca foram disciplinados da forma que precisava ser disciplinado. E aí o dia que houve um não na escola de um professor, de um relacionamento quebrado, tem meninos e meninas aí querendo se matar porque o namorado terminou.
Porque não sabe perder. Então, mãe, sabe que você precisa ser presente na vida dos filhos. Independente se você trabalha fora ou não. Está presente, querido, na vida dos seus filhos. Sabe o que diz respeito? Em você liberar os seus filhos. Quando nós somos presentes, nós estamos ensinando nossos filhos a crescer. Porque ser presente é isso tudo que eu falei. É você ver o que eles precisam e não o que eles querem. É você estar vendo qual é o comportamento dele e onde precisa ser corrigido. Não corrija o seu filho por atacado, querido. Tem mãe assim, né? Deixa juntar tantas malcriações para depois disciplinar. Não. Porque quando você disciplinar o seu filho, ele vai falar assim: por que mamãe me bateu? Por que eu estou de castigo? Ele não vai saber. Essa disciplina não vai fazer efeito. Se o seu filho fez algo de errado, converse com ele, ou ponha de castigo, ou faça algo sobre aquele assunto que ele precisa ser disciplinado. Dá trabalho, pastora? Dá. Te engano não, dá trabalho. Mas é assim que você gera caráter no seu filho. É estando presente. É disciplinando, é formando o caráter dele. Preparando ele para que ele possa crescer, querido. Para que ele possa ser um adulto bem-sucedido. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a crescerem, a liberar eles para crescer. Tenha uma coisa em mente, querido. Tenha tranquilidade. Lembre-se, tranquilidade e presença andam junto. Tem pais que se desesperam. Tem mães que só falta arrancar o cabelo da cabeça. Não sabe que, ai meu Deus, será que eu faço esse menino? Será que eu faço com esse menino? Tranquilidade. Tranquilidade. E seja presente. Vai dar certo. A gente não educa um filho em um dia só não, querido. Nasceu. Um dia de nascido. A gente já começa a exercitar o ensino. O bebê, ele já nasce pronto para aprender. Prontinho. Deixa fazer só o que ele quer. Bebezinho, você vai ver que ele te manobra rapidinho. Você vai fazer tudo o que ele quer. Então prepare o seu filho, seja presente. Lembre-se que nós mães, nós empurramos nossos filhos para o propósito que Deus tem para a vida deles. Nós não podemos atrapalhar o propósito de Deus na vida dos nossos filhos. Nós temos que empurrar os nossos filhos para o propósito que Deus tem para eles, queridas. Nós temos que ser essas mães que estejam ali, sabe, sempre empurrando, sempre falando, empurrando os nossos filhos para o propósito. E se ele entender o propósito de Deus, todos os outros propósitos vão estar liberados para eles. Entenda isso. E o último, querido. Eu tenho que ser, querido. Não o que eu tenho que fazer. O último, o que eu tenho que ser para ter uma família bem-sucedida. Filhos bem-sucedidos. Eu tenho que ser feliz. Amém, mamães? Por mais que esteja chorando, nós temos que ser felizes, queridas. Levanta aí as mamães, as mãos. Levanta, mamãe. Nossa, quanta mãe. Dá uma gargalhada aí. Mãe ri. Cadê a gargalhada da mamãe aí? As mães estão tristes. Você precisa ser feliz, mãe. Mãe, você precisa ser feliz dentro de casa. Os nossos filhos precisam ver felicidade. Que os nossos filhos só vê a gente triste, emburrada, gritona, estressada. Você acha que nós vamos ter filho feliz? Não. Como é que você vai ensinar algo para o seu filho se você não é? Se o seu filho não vê, às vezes os pais rindo dentro de casa, brincando.
tendo uma vida leve, só vê gritaria, xingamento, choro, só vê desavença dentro de casa, como é que seu filho vai ser feliz, mãe? Você precisa ser feliz, para que a harmonia tome conta do seu lar. Mãe feliz, casa feliz. Os papais estão concordando, viu? Eu acho que está precisando mais alegria nas casas. Eu só vi amém dos papais, dos homens. Será por quê, mamãe? Está faltando alegria? Está faltando riso, gargalhada na sua casa? Ria mais. Seja menos ranzinza. Ai, a toalha em cima da cama. Ai, menino. Seus filhos vão crescer, eles vão embora. Aí você vai falar assim, moça, saudade daquela toalhinha em cima da cama. Abri o guarda-roupa. Nossa, tá vazio. Eles vão embora, mãe. São fases. Não estou dizendo para ser mãe boba. Mas traga leveza para sua casa. Traga harmonia, traga amor, traga felicidade para sua casa, queridas. De repente está faltando isso. De repente você pode fazer tudo isso que eu falei. Mas de repente está faltando alegria, sorriso. Provoque isso, mãe, na sua casa. É nós que provocamos isso dentro de casa. Em Lucas, no capítulo 1 ainda, no versículo 46 ao 49, olha o que Maria disse. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o teu nome. Mães, às vezes Deus está fazendo tanta coisa em seu favor, mas você nem consegue enxergar, porque às vezes você está triste, você está cabisbaixa, às vezes é muito problema, você não consegue ser feliz. Pensa em Maria nesse momento, o momento que Maria estava falando esses versos aqui. Eu sou bem-aventurada a ponto de ser apedrejada e morrer ali. Se eu descobrisse que a Maria estava grávida, querida, era o fim dela. E ela falando ainda, bendita, bem-aventurada. O que eu aprendo com isso, querida? Em meio a todos os problemas, em meio a todas as circunstâncias, em meio a tudo que você está passando dentro do seu lar, com dificuldade com seus filhos, eu não sei se eles são grandes, são pequenos, independente do que você está passando, pare um momento, fale com o Senhor. Bendito, bem-aventurado eu sou, porque o Senhor me concedeu filhos. Está dando trabalho, Senhor, mas são teus, dá um jeito, eu vou fazer a minha parte. Porque muitas vezes a gente está reclamando, mas às vezes, querida, faltou algo lá atrás. Hoje a gente está reclamando que a gente está vivendo, mas eu muitas vezes faltei alguma disciplina lá atrás. Eu dei a palavra e voltei atrás. E muitas vezes eu estou colhendo hoje com os meus filhos muita coisa que eu deixei de fazer. Calma, não se desespere, volte para o caminho, comece a fazer de novo. Sempre dá tempo. Coloque Deus na frente. Traga alegria para o seu lar. Agradeça a Deus. Seja alegre. Diga para Deus: Senhor, eu sou bem-aventurada, porque o Senhor me deu filhos. Nós somos bem-aventuradas. Dá trabalho, dá, mas dá muita alegria. Pare de focar no trabalho, querido. Foque um pouquinho na alegria. Foque um pouquinho, seja feliz.
Porque senão você vai se estressar. Tem mães entrando em depressão por causa do trabalho demais que o filho dá. Dá trabalho. Mas são fases, vai passar. Seja uma mãe suave, mais leve. Para de focar só no trabalho. Foque também nas coisas boas que a maternidade traz. Lembre que nós somos bem-aventuradas. Sabe o que significa ser bem-aventurada? A Maria estava dizendo assim: ei, eu sou feliz. Bem-aventurada quer dizer isso. Eu sou feliz. Seja bem-aventurada. Seja uma mulher feliz, queridas. Peça isso ao Senhor. Ele está pronto a te dar. Foi Deus que te concedeu filhos. Ele vai te dar todas as ferramentas. O problema é que muitas vezes nós não usamos as ferramentas que Deus dá. Às vezes nós não usamos as ferramentas que estão ao nosso dispor. Eu fiquei triste e alegre ao mesmo tempo. Na nossa festa aqui do Pasquides, faltou muita criança. Que você poderia, mãe, ter trago aqui para estar aprendendo, para estar na casa do Senhor. Mas muitas vezes você não traz os seus filhos para a casa do Senhor para levar para outro lugar. Ensina o teu filho. Ensina o teu filho. Não mande terceirizar. Não terceirize. Pega a rédea. O seu filho é a sua flecha. Aonde você quer acertar, mais longe você tem que puxar aquela cordinha. É você que lança o seu filho, mãe. É você que lança. Se você fizer pouquinha força, ele cai pertinho. Se você fizer muita tensão na corda, ele vai longe. Só que fazer muita tensão vai doer, dói os braços, é muito esforço, é esforço, é esforço. É esforço. Mas aonde você quer lançar os seus filhos, mais esforço você vai ter. Se você quer filhos bem-sucedidos, se você quer filhos obedientes, não nasce pronto. Não nasce. Todos eles são iguais. Todos eles têm fases. Todos eles. O que vai fazer a diferença? Como eu vou ser? Que mãe eu vou ser? Que vai fazer a diferença na educação dos seus filhos. Que mãe você vai ser para os seus filhos? Vai ser uma mãe confiante? Uma mãe presente? Uma mãe feliz? Saiba, seus filhos vão passar por todas as fases. Mas você vai dizer, depois quando eles estiverem já adultos, já fazendo já a próxima geração, como hoje acontece lá em casa, já está no filho do meu filho. É assim que a palavra diz. É o que você está plantando agora. É o que você está plantando hoje. É o que você está fazendo hoje. Vai fazer a diferença no futuro. De repente, nesse momento, você não está vendo nada. Mas lá na frente vai fazer toda a diferença. Em quem os seus filhos vão ser. Em quem os seus filhos vão se espelhar. Amém, mães? Fique de pé nessa hora. Todo mundo pode ficar nas suas mamães. Eu quero te desafiar, mãe, a você ser uma mãe confiante, a você ser uma mãe presente no seu lar. Seja presente na vida do seu filho, da sua filha. O ser presente não é você passar 24 horas sabendo o que eles estão fazendo, não. É você perceber. Perceba o seu filho, mãe. Se ele está triste, se ele está deprimido, se ele está passando por problema na escola.
Veja o celular do seu filho, da sua filha. Filho não tem negócio de, não, pastor, isso tem, não posso entrar na intimidade. Que intimidade? Seu filho tem intimidade depois que ele casar. Intimidade. Eu verificava as bolsas do meu filho até na faculdade. Abria a carteira, abria a mochila, via a prova, via tudo. Perceba os seus filhos. O mundo hoje está com uma formação muito estranha. Seu filho precisa de espaço. Seu filho precisa de mãe e pai. Não é espaço, não. Negócio de espaço. É espaço quando ele casar, vai ter o espaço da casa dele. Seu filho precisa de mãe e pai presente. Pastor, eu quero você uma mãe quadrada, seja redonda. Só não ande nos padrões deste mundo. Eu vi um negócio essa semana que eu achei top. Mãe chata, filhos bem-sucedidos. Amém? Mãe chata. Filho, me escova o dente. Menino vai estudar. Menino não sei o que. Menino não sei o que lá. Menino vai dormir cedo. Desliga esse computador. Tá na hora de levantar para a escola. Mãe, tô cansado. Vai para a escola. Tá doente? Não, então levanta. Levanta. Tem muitas mães hoje aqui com os filhos já casados, com os filhos bem-sucedidos. Graças a Deus, porque foram mães chatas. Mãe chata. Que os filhos falam assim, nossa mãe, você é chata, sou. Quando você estiver grande, você vai entender. Você vai me pedir perdão. Você vai me pedir perdão. E vai ser pior do que eu. Deixa chamar de chata, queridos. Os filhos fazem isso para passar raiva na gente. Melhor ser chata do que abrir mão da nossa herança. Amém? Só quem sabe o valor da herança é quem tem. Amém? Só quem sabe o valor da minha herança sou eu. A minha herança tem nome, Gustavo e Iago. E agora adicionou mais 2 nomes, 3. Gustavo, Bruna e o Arthurzinho, Iago e Larissa. São as minhas heranças. Se de repente eu não fosse tão chata com eles, hoje não estaria aí homens, segundo o coração de Deus, bem formados. Homens para fazer a diferença na sociedade. De repente, se não fôssemos muito chatos com eles, não estariam aqui hoje, testemunhando. Um advogado e o outro oficial da polícia. Não é pelo cargo, não é pelo cargo. Que eu sempre falei com eles assim, não importa o que vocês escolham, escolham Deus. O que vier a reboque é porque Deus vai dar. Nunca falei com eles, meu filho, escolha essa profissão porque dá dinheiro. Escolha qualquer profissão a partir do momento que você glorifique a Deus. Aonde você for, você vai ser bem sucedido. Porque se você tem seus filhos aí porque você foi chata, ou agora eu estou falando para as mães com os filhos menores ou as que estão grávidas, seja uma mãe chata. Seja uma mãe chata. Porque quando seus filhos estiverem adultos, eles vão te agradecer. Porque aí eles vão entender tudo que nós fizemos, porque nós entendemos o valor da herança. Nós entendemos que eu tenho que entregar essa herança a quem me deu, que foi a Deus. Amém?